Boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Motivo de grande alegria, estamos reunidos nessa noite. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27. Confesso aos irmãos que me encontro bastante alegre nessa noite, né? Diante do que vimos nesse final de semana. Ontem a EBF foi para mim, e acredito para muitos dos irmãos aqui, maravilhoso que ocorreu aqui. Ao ver a alegria nas crianças, os pais também, muitos pais contentes com o que ocorreu aqui, eu fico bastante feliz. E para mim, em especial, por ver a Aurora com 6 meses de idade, já participando da sua primeira EBF aqui, rindo, brincando, feliz. Meus sobrinhos também que vieram, eu fico bastante feliz, porque a UCP foi onde, o momento ali, o local que me deu base teológica para aprender. Então, eu acho que é muito importante o trabalho com as crianças EBF. Eu lembro de muitas vezes que eu passei na igreja, e hoje, em especial ainda, o Dia do Adolescente. Quero parabenizar todos vocês, que Deus abençoe a nossa UPA, que vocês continuem crescendo em sabedoria e conhecimento da parte do nosso Deus. Eu lembro o dia que eu entrei na UPA, quando eu fui para a UPA, saí da UCP, a transição, eu fiquei com muita vergonha de entrar na classe da UPA. Eu lembro assim, eu falei, nossa, todo mundo mais velho, hora da UCP indo, mas para mim foi uma fase que foi impactante na minha vida, porque foi aos 13 anos, ali adolescente, eu comecei a pregar, a desenvolver. Então eu vejo que neste momento, essa idade, essa fase, é uma fase muito importante e difícil para os adolescentes. Por isso que é importante a igreja orar para os nossos adolescentes, ensinar, instruir, ajudar, para que eles mantenham uma base sólida na presença de Deus, porque eles ainda tão novos, mas daqui a pouco estarão no MP, estarão em outros momentos da vida, com outras demandas, e toda a nossa oração e apoio é muito importante para eles. Irmãos, os irmãos acharam o texto de Mateus 8? Amém? Mateus 8, 23. Quero convidar todos a acompanhar comigo aqui, para que todos possamos seguir na mesma versão, a NAA, Nova Vida Atualizada, para que não tenha nenhum desencontro de alguma palavra e todos possam acompanhar juntos. O texto de Jesus, texto de Mateus, acerca do que Jesus passou com os discípulos, diz assim: Jesus, convidar os irmãos a se colocarem de pé nesse momento, para lermos juntos, esse momento aqui, amém? Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 8, versículo 23, diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Versículo 24, pode passar, por favor. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pode se sentar, amém, queridos irmãos? Eu lembro de uma história muito interessante que ocorreu muitos anos atrás, há mais ou menos 300 anos atrás. Gaspard de Coligny, capitão huguenote da Reforma na França. Ele defendia a pequena cidade de Saint-Quentin contra os espanhóis. Suas muralhas estavam em ruínas, febres e fome dizimavam todo o povo, e eles estavam aterrorizados. Falavam em se render, mas certo dia os espanhóis atiraram uma flecha por cima da muralha, com um pergaminho. O escrito no pergaminho prometia poupar a vida e a propriedade do povo, se abrissem as portas da cidade, ou seja, se eles se rendessem. Então o capitão Coligny, ele tomou outro pedaço de pergaminho naquele dia, escreveu nele 2 palavras latinas: regem habemus, quer dizer, temos um rei. Estas palavras implicaram que Coligny tinha fé em que seu país ganharia confiança, e que sua alma leal via sintetizada na pessoa de seu soberano, que era o rei que eles tinham. Da mesma forma, queridos irmãos, nós temos um rei soberano, que ele tem todo o poder. Conforme o texto que nós lemos, que diz que ele ordenou a natureza, e a tempestade se acalmou naquele dia, ele pode acalmar nossos corações, e nos levar a adorá-lo, por meio do seu poder. O livro que nós lemos, o texto de Mateus, ele é o primeiro livro do Novo Testamento, na ordem sequencial, é o 40º livro da Bíblia Sagrada. Ele está inserido num grupo chamado de Evangelhos, onde também nós encontraremos o de Marcos, Lucas e João.
Os 3 primeiros, eles são mais semelhantes na sua escrita, na forma de relatar os fatos, e por isso também são conhecidos como os evangelhos sinóticos. A palavra evangelho, ela vem do grego evangelion, que quer dizer boas novas, boa notícia. No grego secular, evangelho se referia a uma boa notícia a respeito de um acontecimento importante de John MacArthur. Nos 4 evangelhos que lemos, os acontecimentos mais importantes da vida do nosso Senhor Jesus. É como se fosse uma biografia dele. Podemos mencionar o nascimento, a morte, a ressurreição, curas e milagres de Jesus. O autor, Mateus, desse texto, ele também é chamado como Levi, por Marcos e por Lucas. Antes de ser discípulo de Jesus, ele era publicano, que era aqueles que cobravam os impostos. Mateus, ele escreve esse evangelho diretamente para os judeus. Ele queria apresentar Jesus de Nazaré como o Messias aguardado por eles. Ele chega a citar o Antigo Testamento mais vezes que todos os outros evangelhos. Dessa forma, os cristãos recebiam uma mensagem legítima de que a fé em Jesus não envolvia a rejeição do Antigo Testamento, mas era a direção para a qual a revelação do Antigo Testamento ela apontava, diz Moody, comentarista Moody. O texto lido, ele vem logo após Jesus mostrar seu grande poder e realizar curas, milagres e expulsar espíritos imundos. Ele despede a multidão, ordena que fossem para outra margem, põe alguns seguidores dele à prova, e então ele entra no barco com os seus discípulos. Uma grande tempestade veio ao encontro ao barco que eles estavam, de modo que as ondas cobriam o barco com os discípulos. No entanto, Jesus estava dormindo, descansando naquele momento, mesmo em meio àquela tempestade. Mesmo naquela situação, o nosso mestre continuava em perfeita paz. O forte vento não era capaz de incomodá-lo. Os discípulos, então, acordam Jesus pedindo que os salvem. Então, ele os repreende pela falta de fé. Cristo acaba com a tempestade por meio de sua palavra poderosa, deixando tudo calmo, e o mar fica como um espelho. Aqueles discípulos, ao verem o poder de Jesus, Cristo se apresentar daquela maneira, eles ainda não tinham visto, aquilo antes, então eles ficam admirados ao que eles vão perguntar. Quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Com base neste relato, queridos irmãos, quero extrair algumas lições sobre o poder de Jesus. E quero pregar nessa noite, subordinado ao tema, o soberano poder de Jesus. Quando nós falamos do soberano poder de Jesus, a ênfase está no poder dele, desse Deus que nós temos. E que poder seria esse? Primeiro, no verso 25, diz assim o texto: mas os discípulos foram acordá-lo dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. O primeiro poder que nós podemos observar aqui é o poder para salvar. A tempestade, queridos irmãos, ela era realmente muito, mas muito forte. Mesmo para aqueles homens que eram experientes no que se referiam ao mar, pois alguns deles eram pescadores, e ainda assim o medo os tomaram. O mar da Galileia era cercado de montanhas, os ventos às vezes saíam do Mediterrâneo e desciam pelos vales, transformavam aquelas águas calmas em uma terrível tempestade. Isso ocorreu ali naquele instante. O mar ficou revolto de maneira que o barco era varrido pelas ondas. O medo da força da natureza deixou até esses experientes homens do mar, pescadores, com medo. Então eles clamam por Jesus. Quão maravilhoso seria se assim fizéssemos sempre em nossas vidas. Clamar a Jesus, porque só Ele tem poder para nos salvar. Quando vier as dificuldades, clamássemos ao nome do nosso Jesus. Os discípulos perceberam que não tinham mais saída para eles, que poderiam perder as suas vidas naquela tempestade, e a única solução para aquela tremenda dificuldade era apenas clamar o nome de Jesus, pedindo que os salvassem. E foi exatamente o que eles fizeram. Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Às vezes em nossa vida, vemos que não temos saída e que nós não podemos mais fazer nada, não há solução para os nossos problemas às vezes. Todavia, podemos crer no poder de Jesus, que é o único que pode todas as coisas.
inclusive, salvar, como foi o pedido dos discípulos naquele dia. Portanto, queridos irmãos, esse clamor dos discípulos nos ensina a quem devemos chamar no momento da aflição. O Cristo, o nosso Senhor, Ele é o único que tem poder para nos salvar. Lembremos de clamar o nome dEle nas lutas que enfrentarmos. Ele é o único que pode nos ouvir e nos ajudar. Como vimos, Jesus foi acionado pelos discípulos, que imediatamente Jesus se levanta e vai os socorrer. Então vem o versículo 26. Jesus apresenta agora o poder de outra maneira, o poder sobre a natureza. Observe o que diz o versículo 26. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Após os discípulos acordarem Jesus, pedindo que os salvasse daquela terrível tempestade, ele se levanta e os repreende pela falta de fé. Vejam que a falta de fé não é algo tão bom. Jesus, ele repreende, e sem fé é impossível agradar a Deus. E como a palavra, tudo que ele diz, acontece, conforme lá na criação. E a tempestade, ela vira uma bonança. Precisamos crer no poder do nosso Deus, que controla até mesmo a natureza. A natureza, se sujeitou à voz soberana do nosso Deus. Quem dera nós obedecêssemos a Ele também, dessa mesma maneira. Nós necessitamos crer e obedecer a esse Deus que é todo poderoso. Até a natureza se sujeitou à sua voz. Os discípulos tiveram medo. Jesus os advertiu e mostrou a eles que poderiam confiar naquele que eles mesmos chamavam de o Cristo. O Warren Wiersbe, comentarista, ele comenta que algumas pessoas pensaram que a origem dessa tempestade seria satânica, porque os discípulos, que eram experientes no mar, tiveram medo naquele momento lá. Independente de sua origem, Jesus teve poder para controlá-la. Também sabemos que as tempestades repentinas eram comuns no mar da Galileia, mas mesmo assim Jesus conseguiu dormir naquela tempestade, que aliás, vamos pensar aqui, é uma tarefa muito difícil dormir numa tempestade. Com o barco balançando para um lado e para o outro, Jesus dormia, e ele em seguida manda que tudo ficasse calmo. Queridos irmãos, não podemos duvidar do poder do nosso Deus, que a falta de fé, ela é essa dúvida. Afinal, Ele não nos deu motivo algum para isso. Ou será que Ele já deu algum motivo para que tenhamos dúvidas de quem Ele é? Será que Deus de alguma vez deixou a gente com alguma situação que pudéssemos duvidar do poder dEle? Pelo contrário, as suas obras são suficientes para que confiemos ainda mais nesse Deus, que é todo poderoso, e que até mesmo a natureza, ela compreende a soberania dEle, e obedece quando Ele fala. Portanto, amados irmãos, essa fala de Jesus e a obediência da natureza nos ensina sobre o poder de Cristo, além de curas e milagres, como já era visto anteriormente. Os discípulos conheciam esse momento, mas agora como alguém que tem poder de criador, conforme em Gênesis 1, que ele falava e as coisas aconteciam. Quando ele disse as palavras bará, que era criar, quando ele disse o haja, e tudo aconteceu. Agora, suas criaturas o obedecem. O Cristo Jesus, Ele é soberano e tem poder sobre a natureza. Não há nada que não possa se sujeitar à voz soberana do nosso Jesus. Ele é o mesmo. E esse texto aprova e comprova que Ele é o mesmo Cristo que estava, o mesmo Deus que criou todas as coisas no princípio, e estava agora com os discípulos, mostrando que assim como Ele criou, somente o Criador poderia determinar a criatura que se calasse, que se aquietasse, e a criatura ouvisse e obedecesse a sua voz, como ocorreu naquele dia. Confie no poder do seu Deus, querido, não duvide. Não pense que as lutas, as provações
podem diminuir o poder dele. Pelo contrário, ele pode todas as coisas, ele pode acalmar tempestades, ele pode acalmar o nosso coração também. Ele acalmou uma tempestade terrível, um vento terrível. O que é o nosso coração inquieto diante desse Deus? Tendo a tempestade acalmado, os discípulos ficaram admirados. O versículo 27 diz assim: e aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E aqui entramos no terceiro ponto, do terceiro poder de Jesus aqui, a maneira que é apresentado, na verdade, o poder agora que causa admiração. Observe, os discípulos poderiam ter diversas reações diante do que eles viram ali. É difícil tentar imaginar e expressar qual seria o pensamento deles naquele exato instante. Mas o que podemos ver no texto é que eles ficaram admirados. Sobre esse momento, Marcos menciona que eles ficaram possuídos de grande temor. E Lucas diz que era grande temor e admiração. Para R.C. Sproul, mesmo com a tempestade se acalmando, um novo medo surge. E ele diz que a origem desse medo dos discípulos era o próprio Jesus. Olha, eles foram salvos da tempestade e, por conseguinte, tiveram mais medo dele mesmo, do próprio Cristo, do que da tempestade naquele momento. A razão disso é que existe uma força muito, mas muito maior do que é apresentada pela natureza, por qualquer força da natureza. Trata-se de cair nas mãos do Deus vivo. Eles estavam ali diante do Deus vivo, vendo esse Deus determinar que tudo se acalmasse, e eles ficaram pensando: é o próprio Deus que está aqui diante da gente. E essa é a razão do medo deles, segundo R.C. Sproul. Por outro lado, Hernán Dias Lopes e Matthew Henry, eles acreditam que, por serem homens experientes do mar, saberem que seria impossível para um homem acalmar aquela tão grande tempestade, e ao ver Jesus acalmando apenas com uma ordem, eles tinham ficado admirados. O poder de Jesus, ele é tão impressionante, que esses homens puderam ver algo que jamais imaginariam, e isso os levaram a uma admiração ainda maior do poder de Deus. Observe que esses pensamentos dos comentaristas não chegam a ser uma contradição, mas vejam que eles se complementam. Enquanto Sproul exalta o poder de Cristo por sua santidade, por ele ser um Deus santo, eles ficaram ali terrivelmente com medos e ficaram inquietos, tremendo diante desse poder. Os outros dois exaltam, apontando para uma admiração por alguém que fez algo que é impossível aos homens. Assim, os pensamentos estão de acordo. Pois de uma forma ou de outra devemos, todos nós, parar diante desse Deus, que é todo poderoso, e respeitá-lo por sua autoridade, por sua santidade, por sua soberania, por sua glória. Mas também devemos parar e admirar, adorando a Ele, pelo seu poder, pelo seu soberano poder. Portanto, amados irmãos, o poder de Jesus, que acalmou a tempestade, ensinou os discípulos que Cristo não era como eles eram. Cristo é santo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano sobre toda a criação, deixando todos eles admirados com esse poder. Cristo não é como nós. Não podemos colocar o nosso Cristo na mesma prateleira que nós estamos, pois Ele é Deus. Ele era 100% humano, 100% Deus também. E por conta disso, podemos confiar plenamente no poder do nosso Deus, o Cristo, que deixou aqueles discípulos naquele instante totalmente admirados quando viram aquilo ali, com medo, porque estavam diante de um Deus que era santo, e eles estavam diante da santidade de Deus. E isso ocorre porque um Deus santo diante de homens pecadores, como eles eram. O que é que move ao ver um Deus santo? Reconhecimento de quem nós somos. O
pecado, a nossa vida pecaminosa, ao ver a santidade de Deus, não faz a gente pensar, eu vou tocá-lo, eu vou fazer algo, mas pensar, ele é totalmente poderoso. Quão terrível é o que eu estou vendo, a grandeza desse Deus. Como Isaías disse, ai de mim que estou perecendo. Estavam diante desse Deus e o medo os tomou. Querido, Deus, Ele está aqui nessa noite. Deus, Ele é santo, Ele é onipresente. E ao estarmos na sua casa, ao estarmos em adoração ao nosso Deus, deveríamos nos prostrar e entender que não estamos diante de qualquer pessoa. Estamos diante daquele que é totalmente santo. Que a Escritura vai dizer que Ele é santo, 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 apontando, dando ênfase à santidade desse Deus. Deveríamos então nos calar em alguns momentos diante dele e reverenciar a sua santidade. Ele é um Deus soberano. E os discípulos naquele dia tiveram que conhecer esse Jesus, que curou e fez milagres. Mas agora eles experimentaram o poder de Jesus, que tinha uma parcela daquilo que eles puderam aprender também em Gênesis na criação. Um Cristo que era soberano e que toda a natureza o obedece. Concluindo, queridos irmãos, à luz desse lindo texto, no qual Jesus acalmou a tempestade, necessitamos compreender que diante de qualquer situação na vida, não há nada melhor que clamar o nome de Jesus, que é o único que pode salvar alguém. Portanto, o poder de Jesus é soberano, porque Ele pode salvar. Ele tem um poder soberano, só Ele pode salvar. Lembre-se, quando você estiver em desespero, clame Jesus. Ele pode salvar. Se há alguém que você conhece, que você ora, que você pensa, Senhor, eu quero que aquela pessoa seja salva, e você faz tantas coisas que você não consegue, e não sabe mais o que fazer, clame o nome desse Cristo. Ele pode salvar. O nosso clamor deve ser voltado para esse Cristo. É apenas Ele que pode salvar, só Ele que pode mudar a vida, só Ele que pode tirar alguém do pecado, do problema, da prostituição, do tráfico, e trazer para a sua casa. Só Ele pode salvar o homem do pecado. Só Ele pode salvar a sua família, salvar a sua vida, salvar você, querido irmão. Só Ele pode nos salvar. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Os discípulos reconheceram isso. Também aprendemos nessa narrativa que Jesus é tão poderoso que até mesmo a natureza obedeceu a sua voz. Necessitamos reconhecer a soberania do nosso Deus e confiar sem medo. Nenhum homem pode acalmar a tempestade ou mandar no mar, mas Cristo pode. Portanto, queridos irmãos, o poder de Jesus é soberano, porque Ele pode controlar a natureza. Às vezes a enfermidade nos toma, às vezes a enfermidade toma um parente nosso, um amigo nosso. Várias enfermidades, psicológicas, físicas, enfim. Até mesmo, talvez, uma crise espiritual. Jesus é o único que pode acalmar e controlar e trazer cura e trazer mudança. Ele é o único que tem poder para isso. Ele estava lá naquele dia, naquele instante, naquele momento, naquela terrível tempestade, ele disse: aquieta-te, cala-te. A natureza o ouviu, o obedeceu. Confie sem medo nesse Deus, querido. Ele pode acalmar aquilo que aflige você. Ele pode salvar você. Ele pode controlar os problemas que afligem a sua vida. Com a ordem sobre a natureza, a tempestade se acalmando, houve grande admiração a Jesus pelos seus discípulos. Precisamos então admirar e adorar a esse Deus que é Criador, e Ele controla todo o universo em suas mãos. Portanto, o poder de Jesus é soberano, porque Ele pode nos fazer adorá-lo. Lembra da primeira pergunta do nosso catecismo: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Talvez não há motivos para você, talvez você pense: Senhor, não tem motivos para louvar mais, não tem motivos para cantar, para orar. Eu não sei nem como cheguei a esse culto. Talvez você não sabe nem como chegou aqui, com tantas dores que esteja enfrentando. Mas escute uma coisa: temos motivos de sobra, ainda que não pareça, para adorar esse Deus. Talvez não seja nada aparente na sua vida.
Talvez você pense, não tenho motivos aqui, só acontecem problemas e lutas, mas ao analisarmos pelo poder de Deus, pelo poder do Deus que servimos, pelo Deus que temos em nossas vidas, queridos irmãos, que aliás é o único Deus, temos motivo de sobra para adorá-lo. Ele apresentou aos discípulos, eles ficaram admirados. Esse poder nos leva a uma adoração e então ao cumprimento do nosso catecismo, que adorar a Deus é glorificá-lo com a nossa vida diariamente, não só no culto, mas rotineiramente, viver em adoração ao nosso Deus. Cristo pode trazer de novo alegria para os seus lábios. Cristo pode trazer de novo alegria ao seu coração. Ele pode trazer de novo a você a adoração verdadeira, a adoração que reconhece que você serve a um Deus verdadeiro, a um Deus santo, a um Deus puro, que ninguém é semelhante a Ele, ninguém é como Ele. Portanto, todos nós, ao vermos a glória desse Deus, nos calamos com todas as coisas desse mundo e nos rendemos então em adoração sincera com a nossa vida a esse Deus. Ele está aqui nessa noite, queridos irmãos. Conforme as palavras do pergaminho que diziam, temos um rei, do capitão Collin, dessa história que contamos na introdução, que ele acreditava que seu país ganharia confiança, porque tinham certeza na soberania de seu rei. Com base no texto que nós lemos, podemos dizer que todas as coisas acontecem por causa do nosso Deus. Devemos a Ele, queridos, toda a adoração. Devemos a Ele a nossa vida. Sem Ele não poderemos fazer nada. Tudo ocorre por causa do seu soberano poder. Que nós possamos reconhecer o soberano poder de Deus em nossa vida, que nos salva, que controla as circunstâncias, que é digno de exaltação, que Ele é santo, e Ele não é como os homens. Ele não é como homens. Ele é Deus. Ele é bem diferente daquele que você pede ajuda e não pode ajudar você. Ele é bem diferente daquele amigo que você clama e ele fala assim, ó, pode me pedir que quando eu puder eu vou te ajudar. Quando você mais espera, eles não conseguem estender as mãos para vocês. A gente às vezes confia em homens que quando mais necessitamos, eles falham. Ficamos sozinhos, preocupados, pensamos, Senhor, não há ninguém que me ajuda. Às vezes olhamos ao nosso redor, em casa, às vezes parece que ninguém na nossa própria casa está com a gente. Às vezes você olha para o seu trabalho e pensa, estou sozinho aqui, não há amigos, estou sozinho, estou perdido. A quem eu posso recorrer? A quem eu posso buscar ajuda? A quem eu posso encontrar a solução para o meu problema? Quero apresentar a vocês nessa noite o Cristo, que acalmou ventos e tempestade. Essa história, ela é tão conhecida, que creio que todos aqui conhecem, já ouviram várias vezes, até mesmo as criancinhas ouvem essa história. Eu aprendi lá na UCP. Mas ela nos mostra algo muito importante sobre Jesus. Porque é a primeira vez que os discípulos podem ver Ele acalmando a natureza e controlando, mostrando um pouco do seu poder criador. Ele é muito além do que nós pensamos. Porque ouvimos histórias repetidas e pensamos, só aquela história, já conheço muito bem. Irmãos, ela é contada 3 vezes nos evangelhos, em cada uma dos evangelhos. Pense bem, não é uma história qualquer, ela tem uma importância muito grande. Aliás, se fosse uma vez só, já era importante que a palavra de Deus, mas repetindo 3 vezes, Mateus, Marcos e Lucas repetem. Pense bem, Deus tem algo tão profundo nessa história, e Ele quer tratar conosco nessa noite. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos nessa hora. Quero orar com você, queridos irmãos, para que nós possamos entender um pouco mais do poder do nosso Deus. Você que tem passado por provações, por lutas, por adversidades, problemas. Você que tem buscado e pensado, Senhor, eu não sei mais o que fazer para salvar. Eu não sei mais como meu filho pode ser salvo, meu sobrinho, meu primo, um parente seu. Pais, mães, o casamento. Às vezes parece que o casamento vai acabar, não tem jeito. Como é que eu vou salvar o meu emprego? Querido, Deus pode salvar qualquer coisa. Mais do que tudo isso, Ele pode salvar a sua alma do inferno. Mais do que tudo isso, Ele pode salvar a sua alma do grande sofrimento, do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ele pode salvar você do grande tormento, da ira, preparado para os ímpios, a grande condenação que já está decretada para aqueles que não ouvirem a sua voz, para aqueles que não se admirarem, para aqueles que não se prostrarem diante da sua autoridade e poder. Eles sofrerão o castigo eterno. Só Ele pode nos salvar desse dia. Oh Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra que é tão poderosa na nossa vida, ó Deus.
Os discípulos estavam naquele dia enfrentando uma tempestade tão grande, mas é tão lindo ler a tua palavra e ver que o Senhor estava dormindo naquela tempestade, ó Pai. Mesmo em meio à grande tempestade, Jesus dormia naquele dia, Senhor, mas se levanta e acalma a tempestade com toda tranquilidade, como se fosse mais um dia normal. Às vezes, Deus, olhamos ao nosso redor e vemos as lutas, problemas e pensamos que é o fim, que não há mais saída, que não há mais jeito, que não há mais solução, que estamos sozinhos, que estamos perdidos, ó Deus. Para o Senhor nos mostra que somos nós mesmos que estamos olhando o problema e pensando que é tão grande, porque o Senhor tratou aquilo como se fosse algo normal, algo tranquilo, e disse: por que estão com medo, homens de pequena fé? Para o Senhor, aquela situação não era tão difícil assim. Nós, às vezes, vemos algo que é talvez pequeno e pensamos ser tão grande demais. Para o Senhor nos ensina que não era assim. Isso acalmou aquela tempestade, ó Deus. Por isso temos que ficar admirados, ó Pai, que hoje aqui nós possamos reconhecer a sua soberania, o soberano poder de Jesus, e compreender que esse Jesus salva, que Ele, ó Deus, controla a natureza, que Ele nos transforma, que Ele está aqui, que Jesus está a nos salvar, ó Deus. Ó Deus, salva os nossos corações, a nossa vida, do engano, da dúvida. Ó Deus, nos salva, ó Deus, da incredulidade, da idolatria, do eu, ó Deus, de todas as coisas que nos cercam nesse mundo, para que possamos desfrutar da plenitude da Tua glória. Ó Deus, para que então possamos desfrutar da glória do Seu nome, do Seu poder, como os discípulos puderam ver naquele dia, ó Pai. Às vezes não há saída, às vezes parece não ter mais jeito, mas eu sei, Senhor, que não há nada impossível para Ti, não há nada difícil para Ti, ó Deus, que o Senhor possa salvar as famílias, que o Senhor possa salvar vidas nessa noite, livrando-nos da condenação, ó Deus, da ira, do castigo eterno, para que possam se prostrar diante da glória de um Deus que é santo. Ó Deus, que essa mensagem, ó Deus, possa tocar corações, vidas, que todos possam entender o soberano poder de Jesus, e que esse poder de Jesus nos leva a entender que é a Ele que devemos clamar na dor, na luta, que é esse Jesus que acalma e controla toda a natureza, e que é ao Senhor somente a adoração. Só o Senhor merece adoração, Pai. O Senhor é um Deus santo. Nos ajude, ó Deus. Carecemos do Senhor na nossa vida. Em nome do Teu Filho amado, o soberano Jesus. Amém. Vamos fazer o momento ofertório nessa noite.